Fala, ouvintes do Cult Terrinha! Mais uma vez é um prazer estar aqui em mais um episódio com uma entrevista inédita sobre arte e cultura no nosso interior do estado do Rio. Eu sou o CH Pasco, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso Cult Terrinha. Se você é apaixonado por arte e cultura, ama e valoriza a cultura local e nossos artistas, você está ouvindo o podcast certo. Toda semana, quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente lança um novo episódio com uma entrevista inédita com um artista ou agente cultural da nossa terrinha. Nossos episódios são publicados no YouTube e no Spotify. Você pode entrar lá, buscar Cult Terrinha, seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber notificações a cada novo episódio lançado. Ouviu o episódio? Deixa um comentário pra gente, diga o que gostou, o que não gostou. É importante pra gente poder melhorar nosso podcast para você e também para os algoritmos das plataformas mostrarem nosso conteúdo para mais pessoas. Além disso, tem mais conteúdo nas nossas redes sociais. Segue nossa página no Instagram e no Facebook, no @cultterrinha. Lá você encontra, além de informações de nossos episódios, coisas sobre artistas e eventos que acontecem no nosso interior do estado. Para você que ainda não ouviu nossos outros episódios, corre lá e ouça que está muito legal. Tem entrevista com Diogo Spadaro, Robson Fazolin, Adriana Medeiros, Natália Furtado, Luiz Camal, Marcos Matarazzo, e fica ligado que ainda vem muito mais por aí. Então vamos deixar de enrolação e vamos para a nossa entrevista de hoje. Já digo logo que sou suspeitíssimo para falar dela, porque ela foi a veterana que me adotou quando eu fui calouro do curso de produção cultural. Logo, ela obviamente é uma produtora cultural, mas também é arte educadora, artista, fotógrafa, roteirista, oficineira, palestrante. A paixão pelas pessoas, no sentido mais humano da palavra, é de berço. Quando eu conheci, ela tinha acabado de voltar de Oriximiná, uma cidadezinha lá no interior do Pará. Na bagagem, muito conhecimento sobre povos indígenas e uma enorme preocupação com as questões ambientais e o que os povos viviam. Bem cedo começou a trabalhar com oficinas de audiovisual, o que encaminhou para a arte educação. Junto com Yuri Vasconcelos, ela criou o Feito para Brincar, que desenvolve pesquisas, exposições, ações educativas, capacitações e produtos artísticos, principalmente a partir das seguintes temáticas, que são brincadeiras tradicionais, arte e patrimônio cultural. Hoje eu vou conversar com minha amiga Ana Luísa Barbosa, ou para os mais íntimos, Ana Lu. Seja muito bem-vinda ao Cult Terrinha. Obrigada, CH, obrigada. Oi, pessoal que está aí escutando. Nossa, resgatou lembranças, hein? Super saudosista esse texto. Mais de 15 anos atrás, hein? Sim. De lá para cá foi muita história, né? E agora você vai contar um pouco dessa história aí pra gente. Uma dessas vivências aí que foram acontecendo desses 15 anos para cá. Falamos 15 anos muitas vezes não, que senão a gente acaba contando algumas coisas que não é muito interessante que o povo fique sabendo, como minha idade, por exemplo. Mas até porque pode ser que tenha gente escutando esse podcast daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos. Quem sabe? A pessoa vai ter que fazer muita conta. Ana, eu quero primeiro te agradecer pela sua disponibilidade de tempo para a gente bater esse papo. Foi difícil da gente conseguir combinar esse tempo, né? Muitas coisas para fazer, mas a gente conseguiu. Enfim, a entrevista está acontecendo. Para a gente começar, Ana, fala um pouco sobre você, como que a mineirinha de Governador Valadares foi parar nessas bandas de cá. Então, eu sou mineira de Valadares, né? Uma cidade do leste e nordeste de Minas, lá pertinho do sul da Bahia. E sempre fui apaixonada por arte. Sempre fui, desde criança pequena, atazanava minha família toda querendo fazer arte, querendo estudar, querendo fazer música, fazer teatro, fazer tudo.
né? Também, minha família também tem artistas, né? Tive as influências e tá no sangue esse negócio. Então aqui, a gente está aqui fazendo a entrevista do lado de um quadro da mãe dela, né? Exatamente. Minha mãe, ela é artista visual, né? Ela cria, em cada fase ela pega uma técnica diferente dentro das artes visuais. Ela teve a fase das pinturas, pintura de quadro tradicional, mas aí ela vai lá e cria trabalhos de papelagem, cria trabalhos de costura, diferentes. Ela produz muitos produtos, mas é criação própria, né? Uhum. Cria os próprios projetos, não copia lá da revista ou do YouTube de artesanato. Uhum. Então, ela é uma grande artista visual, sim. E tive essas influências, né? Influências também dos meus irmãos mais velhos, que também sim, sempre foram muito apaixonados por música. Meu pai, que cantava para danar, não era músico profissional, mas um apaixonado por escutar e por cantar. E outros parentes que são artistas visuais, poetas, músicos e tal. E sempre fui muito apaixonada. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, naquela fase de escolher profissão, né? Aquela pressão que a gente vive, que tem que escolher uma faculdade e tal. E aí eu me encantei por um curso chamado Produção Cultural. E aí fui pesquisar o que é esse negócio de produção cultural, fui descobrir onde que tinha produção cultural no Brasil e descobri que produção cultural no Brasil tinha só em Salvador, na UFBA, Federal da Bahia, e tinha em 2 lugares no Rio de Janeiro, pela UF, a Universidade Federal Fluminense. E aí tinha o curso de produção cultural na UF em Niterói e em Rio das Ostras. Eu já até tinha ido em Niterói uma vez, quando eu tinha uns 10, 11 anos. Já fazia ideia de como que era a cidade e tal. Mas Rio das Ostras eu nunca tinha ido, não conhecia ninguém que já tinha ido, não fazia ideia, mas já na época já tinha muito conteúdo na internet e tudo mais, então pude dar uma pesquisada e descobri que era uma cidadezinha menor, de interior. E eu nunca gostei muito de muvuca de cidade grande. Eu gosto de ir à cidade grande como visitante, mas não como moradora. Para mim, morar em cidade grande não é o tipo de coisa que não me encanta muito. E aí eu fiquei pensando, eu tenho Salvador, que é uma Babilônia. Tenho Niterói, que é uma cidade grande, não tão Babilônia, mas quase. Sim. E tenho Rio das Ostras, que é uma cidadezinha praiana. Inclusive, essa cidade é mais próxima da minha terra do que todas as outras também, sim, né? E aí eu pensei, poxa, eu vou ter uma tranquilidade muito maior estudando, fazendo a minha faculdade numa cidade menor, do que se eu for para cidades grandes. E eu estava muito interessada em ter uma vida pacata. Gosto muito disso. E acabei escolhendo o Rio das Ostras. Só fui conhecer Rio das Ostras de fato quando eu fui fazer o vestibular na segunda etapa. O vestibular na UF, na época, tinha 2 etapas. Tinha uma etapa de todas as disciplinas, só com questões fechadas, objetivas, né? Uhum. E aí, quem passasse para a segunda etapa, aí tinha que fazer em Niterói. E aí eu fui para Niterói fazer a prova, fui com meus pais, inclusive, eles sempre apoiando super meus sonhos, porque eu não teria seguido essa trajetória sem a colaboração e sem o empenho deles. E fui fazer o vestibular e a gente já se planejou. Não, a gente vai eu vou fazer a prova e depois a gente vai conhecer Rio das Ostras. Vamos conhecer esse tal desse lugar, que se eu passar já vou ter conhecido, né? E aí, nisso, fui conhecer Rio das Ostras pela primeira vez, passei no vestibular logo de cara, eu tinha 17 anos. E
acabei encarando essa história, também com muito apoio logístico e emocional dos meus pais, dos meus irmãos também. Acabei indo para Rio das Ostras, me firmei lá, comecei a fazer o curso, me apaixonei pelo curso, o curso realmente é muito rico, professores trazendo experiências muito vastas, né, em todas as artes. O curso de produção cultural ele é muito interessante, porque a gente estuda todas as linguagens artísticas, a gente estuda toda a parte teórica da arte e filosófica da arte, e a gente também estuda a parte política, né, da política pública de cultura e também da pesquisa em cultura. Sim. E aí foi na faculdade que eu fui descobrindo também o encanto e quanto é maravilhoso a parte das culturas, né, da diversidade cultural, das culturas tradicionais, e da necessidade de trabalhar e de desvalorizar o patrimônio cultural. Então, é um curso que traz muita reflexão e muitas experiências legais, assim. Foi muito bom ter ido para Rio das Ostras, porque eu, de fato, pude mergulhar no curso, no polo lá da UF, e sem tanta distração quanto uma cidade grande nos traz, né? Sim. E você tem uma relação, assim, eu já te conheço há algum tempo, isso é aquela parte da entrevista que a gente estava falando antes que não encontra no Google, né? Não adianta fazer pesquisa sobre isso. Mas você tem essa busca pela história do lugar onde você está, que é muito forte, né? Porque você fez isso em Rio das Ostras, você fez isso aqui em Cabo Frio também, né? Isso para você, de onde que você acha que isso vem? É um ímpeto natural e tal? Isso tem alguma influência dos seus pais, da sua formação? Ou já é uma coisa natural, você sempre teve essa curiosidade? Lá em Valadares você tinha essa curiosidade também? Você carrega isso de lá, de alguma forma? Então, com certeza, a minha família influenciou muito, né? Os meus pais são pessoas são pessoas muito voltadas para a questão da humanidade e de tentar transformar o mundo um pouquinho para melhor, por mais que seja muito difícil, né? Meu pai, ele foi sociólogo e foi professor da área de ciências políticas e tudo mais, e minha mãe, ela é médica, e só que ela nunca foi da onda de trabalhar atendendo ou com hospital, essas coisas. O trabalho dela foi muito voltado para as políticas e para a gestão pública de saúde, né, para trabalhar a pesquisa e medicinas preventivas, essas coisas. E aí eles sempre foram muito atentos à escuta, a olhar pro lado das outras pessoas, olhar na perspectiva das outras pessoas. São grandes contadores de histórias, também as avós, também as minhas duas avós são muito contadoras de histórias, e muito valorizar essas questões das tradições, não numa visão fechada nem nada, mas de valorizar, né, os causos, valorizar as transformações e tudo mais que foram acontecendo ao longo do tempo, escutar os mais velhos. Então tem essa influência, né? Mas eu acho que também o que me influenciou, e isso eu não tive muito na minha época de Valadares, o que me influenciou muito foi ter contato com processos educativos que me trouxeram essa reflexão também. Então, o estudo no curso de produção cultural, né, a gente teve professores que são da área da antropologia, da área de patrimônio cultural, e eles trouxeram muitas reflexões sobre o assunto, né? E
E, ao mesmo tempo, eu estava morando numa cidade que é uma cidade que tinha uma história muito, muito importante, uma cidade que era muito pequenininha e que estava passando, naquele exato momento, por uma transformação gigantesca. E era justamente a transformação do crescimento demográfico, né? Rio das Ostras, na década que eu morei nela, ela cresceu 110%, segundo o IBGE. 110%, a cidade mais que dobrou de tamanho. Sim, é um crescimento gigantesco e continua esse crescimento. Que é do último censo, que foi antes da pandemia, para esse também a gente teve um aumento gigantesco assim, da população. Pois é, e ela cresceu muito por conta, né, da cadeia produtiva do petróleo. É uma cidade, para quem não conhece, é uma cidade que está grudada em Macaé, que é um dos lugares, uma das cidades, né, no Rio de Janeiro que foca, né, que é o polo de várias empresas de produção de petróleo, voltadas para a produção de petróleo. E aí Rio das Ostras cresceu muito por conta disso. Ela cresceu, inclusive, tendo a função de cidade dormitório, né? E, paralelamente a isso, também foi se tornando uma cidade universitária também. E eu fui da primeira turma do polo de Rio das Ostras da UF, desde daquela reabertura, né? Sim. Porque o polo chegou a abrir, funcionou mais ou menos, fechou, ficou um tempão fechado. E aí, quando abriu de novo o polo, eu fui dessa primeira turma. E eu fui vendo essa situação toda, muitos questionamentos. Aí eu participei de uma oficina de cinema ambiental, a oficina do projeto Mano Mar, da equipe... foi realizado pela empresa Baeté, né? E a galera a maioria da equipe é a galera do Mate Congu, que é um cineclube de Duque de Caxias, e que tem uma metodologia muito bacana de ensino e de produção de cinema dentro dessa perspectiva de ir para a rua e fazer documentário participativo, de forma participativa mesmo com os alunos. E aí participei da produção de um curta-metragem dentro desse projeto, que era sobre a pesca de Cabo Frio, não, de Rio das Ostras. E essa experiência já deu uma despertada muito grande de como, por exemplo, uma tradição muito importante para a história de Rio das Ostras, para a história, na verdade, de todo o litoral, né, brasileiro, um conhecimento que é tradicional, um conhecimento que muitas vezes é marginalizado. E aí a gente começa a identificar como que a pesca começou a ser dizimada, né, e desvalorizada cada vez mais por conta do crescimento da cidade. E dentro do projeto foram desenvolvidos também outros curtas, outros trabalhos de pesquisa e tudo mais, que é um tipo de pesquisa que a gente pode chamar de pesquisação. E a gente foi investigando esses problemas sociais, culturais e ambientais que a cidade estava vivendo, né? E aí isso me despertou muito, e eu sempre tive muito engajamento com as situações, com as questões políticas, as questões sociais, por conta da influência da minha família. Sim. Principalmente dos meus pais, que sempre foram muito engajados. Eles tiveram sempre, a vida inteira deles foi de muito engajamento político, e de luta também, né, por melhorias nas políticas públicas de onde a gente viveu. E aí acabou que esse projeto me despertou. Eu também já estava convivendo com amigos da produção cultural, do serviço social também, que tem um curso de serviço social no mesmo prédio que eu estudava. E aí fui me engajando cada vez mais com a situação política, social e cultural da cidade, né? Sim.
E fui vendo como que a questão, por exemplo, do impacto ambiental, e isso a gente desenvolveu pesquisa junto Sim. nessa área, né? Das relações, de como que, por exemplo, existem tradições que simplesmente acabam por conta de um impacto ambiental, por conta da morte de um rio, por conta da morte de um mangue, por conta de uma especulação imobiliária que invadiu uma área produtiva. O próprio Rio das Ostras, um primo meu, ele é criança ainda, chegou essa semana lá em casa, foi com minha mãe, e ele veio me perguntar por que é Rio das Ostras se no Rio não tem ostra? Pois é, porque o mangue foi simplesmente invadido, né? Não tem mangue, não tem ostra. E tem uma pessoa que cultiva ostra lá no município ainda e tal. E só, você não vê, né? Exatamente. Então, resultado da degradação do rio, da ocupação desordenada, né? Que aconteceu na cidade, ali naquela região. Exatamente. Que acabou prejudicando isso. E esse é um ponto que, assim, muita gente vai fazer a faculdade em outra cidade, só que ela não se envolve, né, com a cidade. A gente, no caso, a gente se envolveu, né? A gente mergulhou. E acabou que eu me formei na faculdade e continuei morando em Rio das Ostras por alguns anos. E no meio da faculdade, mais ou menos, eu já comecei a trabalhar com projetos socioambientais. E esses projetos são projetos que aí, no caso, eu já comecei a ampliar a minha área de atuação, né? Porque aí eu comecei a trabalhar com vários outros municípios do Rio de Janeiro. Os projetos que eu trabalhava eram desde Maricá e até o sul do Espírito Santo. Nossa. Cheguei a trabalhar em alguns projetos no sul do Espírito Santo. Pegava lá Itapemirim, pegava... Esqueci a cidade. Eu esqueci, uma hora eu vou lembrar. E aí, Marataízes. E aí, enfim, a gente ia vendo que essa realidade era similar. Mas esses projetos eles já tinha essa mescla com a educação ou ainda não? Eram projetos culturais? Já na educação, eram projetos sociais, né? No caso, eram projetos até financiados pelas empresas de petróleo, mas que seguiam uma cartilha, seguiam uma perspectiva metodológica do IBAMA, né? O IBAMA ele só liberava licença ambiental para as empresas se realizasse uma série de medidas de contrapartida. E aí era uma série de medidas, né? Tinha medidas que eram financiar obras, por exemplo, para benefício das comunidades impactadas, outras medidas eram realizar ações educativas com os próprios trabalhadores das empresas, e uma das linhas dessas medidas de contrapartida era justamente esses projetos de educação ambiental. E esses projetos de educação ambiental eles tinham que ser voltados para diagnosticar os impactos da cadeia produtiva do petróleo naquelas localidades, naqueles municípios, identificar quais são as comunidades mais impactadas, monitorar esses impactos e também auxiliar essas comunidades impactadas a se fortalecerem de forma comunitária, né? Então assim, se no caso uma situação que era predominante em todo esse litoral, né, que sofria impacto da cadeia produtiva do petróleo, era justamente a pesca. Então, de que forma fortalecer a pesca naquela cidade, a pesca daquela comunidade? Encontrar formas de melhorar e de mobilizar a comunidade pesqueira para algum trabalho cooperativo, encontrar formas de utilizar de forma mais otimizada algum recurso, algum benefício que a colônia de pescadores, por exemplo, recebeu entre as outras contrapartidas, porque às vezes
recebia, a colônia de pescadores, por exemplo, recebia recursos de obra para construção de um estaleiro. E aí, como gerir esse estaleiro? Então, os projetos também tinham esse objetivo. Sim. Pensar a gestão dos recursos que a comunidade tem e também o fortalecimento da participação da sociedade civil nos espaços que a gente chama de controle social. O que é espaço de controle social? São os conselhos, os fóruns, esses espaços políticos de participação social, os orçamentos participativos e tudo mais. E aí, trabalhar nesses projetos me trouxe assim, muito conhecimento também nessa parte da gestão pública, de pensar impacto, de pensar política pública, de entender como que funcionam os conselhos, essas coisas todas. E isso tudo interferiu também na minha militância na cultura, né? Você fez a pós também em gestão de projetos sociais, né? Fiz a pós de gestão de projetos sociais e fiquei um tempão, né, nessa área aí de projetos sociais. Aí eu acabei descobrindo também a importância da ludicidade também na educação, porque antes eu trabalhava mais com o não lúdico, né, o político, o planejamento, a mobilização, a articulação e tal. Aí no máximo a gente usava a arte, aí alguns projetos utilizavam o audiovisual, utilizavam metodologias por exemplo, de teatro, então misturava uma oficina de teatro para debater as questões sociais, mas sempre com o objetivo do tema principal, que é o impacto da cadeia produtiva do petróleo naquela comunidade. Era a arte mais como uma ferramenta do que como um fim, né? Exatamente. E aí, como que você desperta esse olhar de tipo, não, eu vou trabalhar nesse início aí, né, que é a educação. Aí foi uma transformação, né? Aquele clichê de que a educação é a base de tudo, né? Mas é fato. Porque aí, no meio de tudo, eu acabei também trabalhando em outros projetos, e já projetos de ponto de cultura, que aí eu fazia oficinas e tudo mais. Tinha outras coisas que a gente criava e que fazia até sem financiamento, né? Teve aquela mostra de cinema indígena que a gente fez, inclusive a gente fez junto, que foi muito rico, né? A gente a gente participou de um edital nacional, né? Mas que não dava grana, né? Só dava os filmes, dava uma curadoria de filmes indígenas. E que a gente fez essa mostra em vários lugares diferentes. A gente fez lá no Parque dos Pássaros, a gente fez em escolas públicas. E isso foi riquíssimo, né? Ver a reação da molecada, de ver esses filmes que falavam das questões indígenas, que mostravam as comunidades indígenas e tudo mais. Inclusive, já tive aula que eu queria filmes daquela mostra e que não encontrava mais disponível em lugar nenhum. Assim, tem vários filmes que são filmes magníficos para refletir sobre as questões indígenas, inclusive hoje em dia, né, que esse tema tem sido cada vez mais debatido e tem filmes ali que eu acho que são essenciais, que todo mundo deveria assistir. E aí, paralelamente a isso, quando eu ainda estava na faculdade, eu virei bolsista de um projeto de educação patrimonial lá em Barra de São João. Que era um projeto que era relacionado a uma coleção de vários objetos antigos, obras de arte, utensílios domésticos antigos e novos. É uma casa de um colecionador de todos os tipos de objetos que você imaginar. E essa casa, esse trabalho, esse projeto que trabalhava a partir desse acervo, ele é um projeto coordenado por duas professoras da UF que
me trouxeram muito essa visão também do patrimônio cultural, que é a Vitória Pardal e a Adriana Russi. Esse projeto era um projeto da Faculdade de Educação da UF, lá do Laboratório de Educação Patrimonial, mas era realizado em Barra de São João. E elas trouxeram essa perspectiva da educação patrimonial, mas numa visão mais subjetiva, né? Como a gente trabalhar os sentimentos, como a gente trabalhar o afeto e tudo mais. Então isso também mexeu muito comigo, né? Eu fui bolsista desse projeto, foram 3 anos no total. Muito tempo. 3 anos para a gente ir trabalhando fundo na realização de atividades, de oficinas e tudo mais, de diversas temáticas, né? A gente trabalhava, por exemplo, a questão da mulher, do trabalho da mulher, das relações de poder que a nossa sociedade vive. E aí eu fui vendo como que a educação ela é poderosa, né? Para transformar subjetividades, como que transforma o pensamento, como que faz a gente se colocar no lugar do outro, né? Que é a prática da alteridade. E aí fui me apaixonando bastante pela educação patrimonial, no sentido de não ser aquela coisa também cartesiana, né? Porque dentro desse projeto a gente trabalhava a educação patrimonial desse jeito mais sensorial, mais afetivo. E aí isso também me despertou muito. E aí esse processo todo, eu fiz meu TCC dentro dessa área de educação patrimonial e audiovisual, e fiz uma proposta de um projeto cultural e todo um estudo em cima de como ações educativas de audiovisual para o patrimônio cultural são completamente ricas, né? E aí segui nessa trajetória, desenvolvendo oficina, e às vezes a oficina era mais voltada para a arte em si, né, para a linguagem artística em si, às vezes era mais voltada para a questão ambiental ou patrimonial. Aí acabei entrando numa escola muito diferentona, na equipe de uma escola, né, em Cabo Frio. E aí nisso eu precisei sair de Rio das Ostras. Acabei saindo de Rio das Ostras porque eu ia trabalhar nessa escola todos os dias, segunda a sexta. E não faz sentido eu morar numa cidade que é perto, mas, poxa, para ir todo dia não é... Uma hora de distância. Não é tão legal, sai caro, inclusive. Pois é, estrada também. Acabei me mudando para Cabo Frio, nessa história, e comecei a dar aula nessa escola, que é uma escola politécnica. Ela é a Escola Politécnica, Instituto Politécnico de Cabo Frio, da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é uma escola que tinha 3 cursos técnicos. Tinha o curso técnico de audiovisual, curso técnico de cultura marítima e curso técnico de análises químicas. E essa escola ela tem uma metodologia, ela mistura o ensino médio com o técnico, né? Ela trabalha as 2 formações concomitantes, e ela tinha uma proposta de ser toda por pedagogia de projetos. E aí eu comecei dando aula no curso técnico de audiovisual. E aí foi assim, um mundo, né? Poxa, trabalhar pedagogia de projetos dentro de uma formação técnica em audiovisual, um negócio assim, que sonho, né? E foi uma experiência maravilhosa. O trabalho que a gente realizou lá, a pesquisa, e foi muito rico. E aí acabou que essa escola, ela fechou por questões administrativas da própria universidade, da UFRJ, e aí eu saí com o fechamento, né? Toda a equipe acabou tendo que parar o trabalho, mas a experiência ficou na vida de todo mundo. Todo mundo que eu encontro que trabalhou nessa escola, ou que estudou nessa escola, sabe bem o quanto, sempre diz, né? O quanto foi transformador. E aí eu fui vendo que, poxa,
pela primeira vez eu me vi trabalhando na educação formal, né? E a minha vida inteira foi educação não formal, foram projetos. No máximo eu ia desenvolver uma oficina na escola. Eu ia muito nas escolas fazer oficina, mas eu não trabalhava fixa naquela escola. E eu comecei a perceber que, poxa, toda hora eu faço oficina e muitas vezes a oficina dá a públicos muito semelhantes. Sempre é alguém que já tem algum interesse ou alguma experiência naquela área que vai fazer a oficina. E que é difícil uma pessoa que nunca teve a experiência artística, é muito difícil essa pessoa querer ir, ou até ter apoio para ir. E aí eu fui vendo que era um campo interessante de trabalho a educação formal. Um campo interessante no sentido, principalmente, do acesso mesmo. Porque aí eu vou levar a experiência educativa em arte, em cultura, que não é só a arte em si, é a cultura como um todo, né? Eu vou levar essa experiência para quem talvez nunca teria essa oportunidade se não for ali na escola. E para quem está nessa fase de experimentação, né? Eu acho que é muito rico a experiência da educação para quem tem uma visão de arte. Pode parecer meio utópica a frase agora, né? Pode parecer não, é totalmente... Mas para quem entende o potencial de salvação que a arte tem na vida das pessoas, o espaço educacional se torna um campo extremamente potente de você fazer com que essas pessoas tenham essa experiência e futuramente façam uma oficina, como você estava falando agora há pouco, entendeu? De que eram geralmente as pessoas que já tinham vivido essa experiência. Acho que a educação ela traz isso, né? E a necessidade da gente fazer um bom trabalho na educação, eu acho que está muito relacionado a isso. Exatamente, dar esse acesso a essa primeira experiência, é isso. E uma coisa que me chamou muita atenção, que me fez muito escolher fazer a licenciatura e tal, foi até uma vez que a gente precisou fazer uma obra na minha casa, e eu e meu marido, a gente estava tomando um café com um cara que estava quebrando lá a parede, e ele não era o empreiteiro, ele era o servente. E a gente conversando com ele, tomando café, e meu marido é ator, trabalha com teatro e tal, o Yuri Vasconcelos, e ele comentou, trabalho com teatro. E o cara assim, o que é teatro? Não sabia o que era teatro. E ele falou assim numa boa, ele não sabia, ele nunca tinha ouvido falar de teatro. Aí a gente até explicou e tal, fez uma alusão, fez uma relação com a televisão, com os atores de novela e tal. Mas ele não sabia o que era teatro. Gente, esse cara em algum momento, pode ser que ele não tenha vivido a escola, mas hoje em dia a maioria da população atual já passou pela escola por pelo menos alguns anos, porque é muito obrigatório para, por exemplo, receber os benefícios sociais, os bolsas famílias e tal, é obrigatório a criança estar frequentando a escola, né? Então, em algum momento ele deve ter frequentado a escola, só que ele não teve acesso à arte e educação na escola. Eu já tive alunas minhas no ensino médio de virar para mim e falar, professor, legal que música também é arte, né? Ou de falar, não, você me mostrou que cinema também é arte, né? Série também é arte, TikTok também é arte. Rios também é arte. Opa, segura um pouquinho a entrevista aí para um recadinho super importante. Você já ouviu falar em algoritmos? Nas redes sociais, ele é basicamente um conjunto de regras que determina o que aparecerá no seu feed. As redes sociais usam o número de curtidas e comentários para definir o engajamento dos usuários aos conteúdos publicados. Quanto maior o engajamento, o conteúdo aparecerá em mais feeds. Por isso que preciso pedir para você
Curta, comente e compartilhe nossas publicações e episódios. Busque o Cult Terrinha no Instagram e no Facebook e fique por dentro da arte e cultura do interior. Agora continua aí com a entrevista que tá bom demais. Mas é isso. E aí, gente? A gente tem que disseminar a arte e a educação de forma qualificada e não de qualquer jeito. E tem que chegar a essa população que nunca teve acesso, entende? E hoje eu estou vivendo uma experiência muito rica, né? Porque aí depois eu acabei fazendo a licenciatura nesse período da escola politécnica e acabei começando a trabalhar nas escolas. Cheguei a trabalhar muito em escola particular, mas sempre também trabalhei em escolas públicas. Aí já trabalhei com todas as idades que você imaginar, já trabalhei desde a creche 4, que é 3 aninhos, creche 3 para baixo eu nunca trabalhei não, mas desde os 3 aninhos até alunos de 60, 70 anos. Não. Então, já peguei todos os segmentos e modalidades de ensino que você imaginar. E, inclusive, já trabalhei com ensino superior, né, inclusive em curso de licenciatura em artes. E essa experiência dos 60, 70 anos está sendo até mais recente. No ano passado, que eu comecei a trabalhar pela primeira vez com um segmento que eu sempre quis trabalhar, que é a EJA, Educação de Jovens e Adultos. E eu trabalho com EJA em São Vicente de Paula, em Araruama, que é um distrito de Araruama rural. E lá eu tenho alunos que eles estão vendo arte pela primeira vez agora, com 60 anos, com 50 anos. E é uma situação assim incrível, né? Porque eles descobrem, eles começam a perceber, né? As artes visuais, perceber que o corpo faz arte, perceber as diferenças musicais, que muitas vezes eles passaram por... Até já ouviram música, né? Não tem como uma pessoa na sociedade atual nunca ter escutado música na vida, nunca ter assistido uma novela, mas quando eles começam a ver outras estéticas, outras culturas, outras religiões, outras perspectivas de mundo, é algo assim muito, muito surpreendente para eles. Sim, imagino. Ana, conta pra gente como que surgiu o Feito para Brincar. O Feito para Brincar surgiu nessa loucura nossa de se apaixonar pela educação e pela infância, pela cultura da infância. O que é o Feito para Brincar? Feito para Brincar é um projeto que é desenvolvido por mim e pelo Yuri Vasconcelos, que é o meu marido, e a gente criou o Feito para Brincar, a gente começou a pensar nele em 2016, e aí... Tá 2015. 2015? Então tô trocando os anos. Lá errei por um ano, hein? Chegou perto. É que aí, pra gente escrever esse histórico aí que tá no site, aí a gente pegou, né, as anotações, os nossos esboços e tudo mais. E errei por um ano. E aí a gente começou a pensar nele, mas dentro dessa ideia da gente trabalhar trabalhar de formas distintas a educação, né, e a cultura da infância e a arte. Juntar essas questões todas, patrimônio cultural e tudo mais, que são as nossas grandes paixões, né? A gente tem isso em comum, essa paixão em comum. E aí, nessa época, eu já estava trabalhando com formação de professores, formação continuada. O Yuri também já estava começando a trabalhar com isso. A gente já desenvolvia oficinas das linguagens artísticas. Aí o Yuri já tinha um trabalho de pesquisa e já estava com projetos já
já bem antes, desde muito antes, dentro dessa pesquisa das brincadeiras tradicionais infantis. E aí a gente foi vendo, nesse estudo todo, a gente foi vendo quanto que a brincadeira é necessária na escola, ela é necessária na educação, não só a brincadeira como um fim para trabalhar os conteúdos, né? Porque é muito legal, muito importante também, mas a brincadeira como por si só, a brincadeira pela brincadeira. Como que isso trabalha a questão de todos os aspectos de desenvolvimento da criança. O desenvolvimento... Você encarou um desafio grande, né? Porque a gente já vem de duas coisas muito desvalorizadas na sociedade, né? Que é a arte e a educação. E aí você ainda inclui nisso as brincadeiras, aí tá de brincadeira, né? Pois é, mas a gente está sempre nadando contra a corrente, a gente está sempre querendo transformar um pouquinho, a gente sempre... Às vezes a gente não, tô falando assim, mas às vezes, na maioria das vezes, a gente não se dá conta do quanto essas brincadeiras são importantes, entendeu? São necessárias. A gente fala dos termos e tal, que eu sempre questiono também essa coisa de porque a criança está fazendo arte e tal, cagou tudo ali e tal, jogou café para cima, espalhou os biscoitos no chão, né? E aí está fazendo arte e tal. Ou o fato de estar brincando de ser algo falacioso, algo que não vai ter resultado, né? Exatamente. Acaba tendo muito essa conotação na forma como a gente usa esses termos no dia a dia. Acabou que assim, o Yuri também é arte educador, também é professor de arte, e a gente começou a trabalhar na educação formal em escolas de educação infantil e de Fundamental 1, e a gente via cada vez mais nas escolas, tanto particular quanto pública, a gente via um conteudismo, uma pressão de cumprir conteúdo, da criança ficar lá sentada, uma atrás da outra, crianças no prézinho ainda, no pré-2 já começa a enfileirar as mesinhas. E isso e uma coisa assim, só pode brincar na hora do recreio. E aí a gente começando a levar as brincadeiras para a molecada, a gente começando né, a gente trabalha muito, por exemplo, brincadeiras musicais com as crianças, e a gente vê o quanto elas se desenvolvem no corpo, na relação com o outro, na comunicação interpessoal, né? E como que isso é necessário para a criança, para a psicomotricidade dela e tudo mais. Só que assim, a gente vê sempre alguém olhando com olhos de julgamento. Porque, essa professora aí, esse professor aí só fica brincando com os alunos, não dá conteúdo. Gente! Na verdade, assim, acaba que a gente vê educadores fazendo isso, mas infelizmente a gente sabe que não é nem culpa do educador, é culpa da formação pela qual a grande parte dos educadores do Brasil passam. E falta de acesso à reflexão, né? E aí a gente foi vendo o quanto que a brincadeira vai perdendo lugar na escola, né? E cada vez mais, principalmente quando a criança chega no Fundamental 1, quando chega lá no primeiro ano, no segundo ano, a brincadeira simplesmente ela é tolhida, né? E aí a gente começou a levar essa reflexão, começou a fazer pesquisa na área, e aí a gente já teve até produção acadêmica, já desenvolvemos artigo acadêmico sobre o assunto, e a gente faz as nossas formações dentro dessa pesquisa, né? Qual é a importância da brincadeira no dia a dia da pessoa, da criança. Essa é uma das nossas linhas de atuação. Então a gente pensa a brincadeira na escola, mas a gente também leva a brincadeira para as famílias. Aí a gente também desenvolve oficinas. Aí tem uma oficina que a gente faz que é muito legal, um formato de oficina, né? Que é o formato de oficina com as crianças, mas com os seus familiares. Tem que ter um adulto da família junto.
Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser padrinho, madrinha, tio, tia, pode ser o irmão mais velho, primo. A gente sempre na divulgação a gente coloca. A oficina é para as crianças com algum adulto familiar da família. Não importa o formato de família. E essas oficinas, elas são emocionantes, porque os adultos saem chorando. Vira e mexe tem adulto. Sempre tem. Um ou outro adulto sai chorando, sai emocionado. Porque eles falam que eles não lembram a última vez que eles pararam a vida deles para brincar integralmente com a sua criança. E esquecer, porque aí a gente dá essa orientação também para eles, né? A gente fala, olha, vamos tentar deixar o celular de lado, esquecer um pouquinho. A gente sabe que adulto vive na correria, né? A gente vive numa sociedade que a gente tem que estar numa altíssima produtividade, numa loucura, e aí a gente provoca essa reflexão, que é o momento de parar para brincar. E quanto que isso não é só nessa oficina, não é só no momento da oficina, mas que também tem que ser proporcionado outras vezes no dia a dia com a família, né? E às vezes a gente encontra gente na rua que fala, nossa, depois daquela oficina eu me transformei, eu tiro sempre, pelo menos no fim de semana, eu tiro algumas horas, que eu esqueço o telefone, esqueço qualquer coisa só para brincar com meu filho, com a minha filha, com meu neto, com minha neta. Isso é importante não só culturalmente, mas para a pessoa, para a saúde, né? Saúde mental, saúde física. Eu acho que esse parar, porque são coisas que a gente, enquanto adulto, a gente não se permite. Por exemplo, eu não tenho filho hoje, entendeu? Então, eu não lembro qual foi a última vez que eu parei para brincar. Eu acho que foi com meu sobrinho, ele devia de ter uns 2 ou 3 anos de idade, assim, que parei, fiquei horas brincando com ele. E além da criação da relação de afeto, de aproximar os laços com a criança. Sim. Isso é muito importante. Uma dúvida que me surgiu agora e tal, completamente fora do meu roteiro aqui, mas quando a gente fala de arte, às vezes a gente fala muito de repertório, né? Da gente ter, de quanto mais a criança ela tem esse acesso às obras de arte, maior a possibilidade dela querer vivenciar aquela situação de novo, né, em um outro momento. E eu ouço muito o pessoal falando, principalmente as gerações da nossa geração para cima, né? Porque as crianças hoje em dia não brincam de outra coisa, só querem saber de celular, só querem saber de videogame. Você já pensou e tal, já se deparou aí nas pesquisas que você faz sobre isso, essa influência desses jogos digitais, né, dessas brincadeiras mais digitais, né, e a falta de um conhecimento mesmo das crianças, dessas outras brincadeiras que a gente brincava. Eu não sei até que ponto as crianças de fato conhecem essas brincadeiras que não são eletrônicas, que não são o jogo de tabuleiro comprado. São brincadeiras que muitas vezes você aprende com os mais velhos. Sim. Com seus amiguinhos, com seus primos, com seus irmãos, com seus pais, com seus avós, né? E a gente tem vivido um contexto em que a criança convive cada vez menos com outras crianças. No máximo, convive na escola, e muitas vezes ela passa o resto do dia dela só convivendo com adulto, dentro de apartamento. E aí, realmente, ela não aprende muito com os outros, né? O que a gente tem que sempre estimular é que sejam proporcionados esses momentos de encontro, inclusive intergeracional, não só com crianças da mesma idade exatamente. A criança conviver com outras crianças mais velhas e outras crianças mais novas é algo que traz um aprendizado gigantesco, né? E a gente também tem a educação tradicional no Brasil, ela é muito
muito cravada, né? As crianças acabam estudando sempre com outras da mesma idade, enquanto a gente tem outros métodos educativos, como a metodologia da educação montessoriana, por exemplo, que as turmas são formadas por agrupadas, são formadas a cada 3 anos, é criada uma nova turma, né? É um novo ciclo. E aí, a criança que está com 6 anos, ela está estudando junto com as que têm 4 e com as que têm 5. E existe essa troca intergeracional. Aí essa de 6 anos, ela faz 7 anos, ela vai para outra agrupada. E aí ela convive com os mais velhos, e ela vai aprender com os mais velhos, depois ela vai ensinar para os mais novos. E a gente ensinando, a gente também aprende, né? Uhum. A gente sabe bem disso. Quanto que a gente se transforma quando a gente ensina para o outro, quando a gente cuida do outro e tudo mais. Então, essa relação de estar com o diferente, ela é muito, muito importante. E realmente, a molecada que vive sozinha, não convive com outras crianças no dia a dia, na maior parte do dia, acaba realmente perdendo bastante repertório. Mas não perde a imaginação, né, também. É possível, é possível a criança brincar sem a necessidade do eletrônico ou do brinquedo que vem pronto. Mas aí também, muitas vezes, ela é tolhida, né? Sim. Às vezes a criança desenha de um jeito e aí chega um adulto dizendo não é assim que desenha. Né? Olha, esse desenho realista aqui, que lindo e tal, tem que ser assim. Aí que a gente fala de arte e educação de novo, porque aí a gente vê também a escola fazendo isso, a gente vê as famílias fazendo isso, que é tolir a forma de expressão artística da pessoa, da criança. E aí a gente pega os alunos já mais velhos, já adolescentes, eles sempre dizem que não sabem desenhar. Aí a gente pergunta, poxa, mas quando você já desenhou muito, não já? Ah, já desenhei, mas eu não sei desenhar direito, não. Sempre desenhei feio. De onde você tirou que é feio? A criança está lá ainda com a coordenação motora dela ainda em desenvolvimento, criando do seu jeito, na sua imaginação louca, porque criança tem uma imaginação louca, né? Misturam tanto de coisa num cenário só, animais e seres inexistentes, dinossauro e um carro voador. E eles fazem isso. Só que aí chega alguém e diz, não existe carro voador. Mas não tem como o dinossauro conviver com você, porque o dinossauro não existe mais. E vai sempre falando, e tá errado essa casa tem que ser desenhada desse jeito, porque tem aquele formato tradicional do desenho da casa que não tem nada a ver com as casas do nosso dia a dia. Eu sempre uso como referência nas minhas aulas, quando eu converso sobre isso com os meus alunos, a Peppa Pig. Né? Que eu falo, gente, se o seu desenho é feio porque não parece com o objeto na vida real, então por que esse desenho aqui ganha milhões? Vende igual água. O conceito de belo, ele é muito relativo de acordo com as sociedades, né? O belo e o bom, né? Que o pessoal fala também, porque o meu desenho é ruim e tal. Eu falo sempre, é ruim pra quê? Pra quem? Porque o pressuposto do ruim, ele tem que ser ruim por algum motivo. Por que ele é ruim? Da onde que vem essa ideia? Mas é muito difícil lidar com os preconceitos que são predominantes, né, na nossa sociedade em relação à arte. Inclusive, a questão da relevância da arte e educação para a formação humana e profissional da pessoa. Sim. Porque na maioria das vezes a gente escuta que arte não serve para nada, a aula de arte não serve para nada. Agora, se a gente para ver, né, se a gente pega até essas revistas de empreendedorismo, essas revistas que seguem a perspectiva mais neoliberal e tal, se a gente olha lá,
Qual é o perfil do profissional mais requisitado no mercado? Qual é o perfil? É o perfil que a pessoa tenha criatividade, tenha flexibilidade, tenha boa comunicação, Sim. Saiba se expressar de diferentes formas, saiba lidar com as situações. Gente, a pessoa vai aprender isso na aula de arte. Pois é. Vai aprender isso nos jogos teatrais que a gente vai desenvolver na aula. Vai aprender isso nos filmes que vai assistir, que vão trazer um repertório, uma visão de mundo mais ampliada. Vai entender, na aula de arte, ela vai entender a diversidade cultural que o nosso mundo tem, que a humanidade tem, e saber respeitar essa diversidade para ela conseguir trabalhar em equipe. Sim. Então, ela é totalmente necessária e tinha que ter pelo menos 4 horas semanais de aula de arte em todos os anos da formação, com um professor de arte formado, licenciado, porque muitas vezes até o 5º ano, né, que é a antiga 4ª série, até esse período, muitas vezes quem dá aula de arte não é um professor formado em arte. E aí ele sempre vai botar desenho para colorir. Trabalhar a coordenação motora, que está mais ou menos ali naquela fase, não vai muito além disso, né? Mas então vai trabalhar tudo a arte de uma perspectiva padronizada, limitada. Não é e nem de que tem que desenhar dessa forma. Exatamente. Não é por culpa do educador. Repito isso sempre. Porque o nosso problema, a culpa não é do educador, é da formação que ele teve acesso. Sim. E das condições que ele tem de trabalho e de aprofundamento e aprimoramento da profissão dele. Né? A gente tem o nosso problema, ele é sistemático. Sim, porque eu falo, um dos grandes gargalos que eu vejo assim, no meu trabalho dentro da educação é justamente o pensamento muito mais que vem de casa do que é o ensino de arte, porque a gente está falando dos filhos de uma geração que não tiveram ensino de arte como é moldado hoje em dia. Eu mesma não tive. Eu também não, entendeu? Então, ainda vem com aquela visão da aula de arte como aquela aula acessória, que é de experimentação, que é de fazer artesanato, aprender a fazer cachepô, porta-guardanapo, coisas que aconteciam na nossa época. Pois é. Era fazer isso e não consegue, hoje em dia, acredito eu, justamente por conta disso, valorizar o ensino de arte dentro da escola. Então, assim, não é culpa de ninguém, é o desconhecimento e essa sistematização que foi feita durante muito tempo. Se coloca de forma muito correta mesmo. Isso. A gente vai transformando isso aos pouquinhos, Sim. né? Hoje a gente tem um outro contexto aí da arte e educação, a gente já tem algumas legislações, ainda não é suficiente, mas a gente já tem algumas legislações que trazem, né, a própria alteração mais recente, acho que de 2016 da LDB, já incluiu as outras linguagens artísticas, né, para quem não é da área, vai descobrir agora que hoje em dia é obrigatório a gente trabalhar arte dentro das aulas de arte. A gente tem que trabalhar não só as artes visuais, que é o tradicional, mas a gente também trabalha música, teatro, dança e as artes integradas como um todo. A gente tem algumas transformações acontecendo nas redes de ensino, nas escolas e tudo mais, nos materiais didáticos também, mas tem muito a avançar ainda. Sim. E eu acho que um dos pontos principais que precisa ser transformado é o cumprimento da legislação vigente federal em relação ao ensino de arte desde a primeira série, desde o primeiro ano, com um professor de arte formado na área. Sim. Professor com a licenciatura específica, porque é um professor que
fez um curso que trouxe a reflexão sobre o ensino de arte. A gente precisa ter essa pessoa com essa formação especializada, e a lei federal, ela indica isso. Só que a gente vê que a maior parte dos municípios e das escolas particulares não investe nisso, porque realmente é um professor mais caro. Né? O salário é mais alto um pouco, nem tanto, mas é um pouquinho mais alto. E aí o objetivo dos pagantes é sempre fazer o mínimo do mínimo do mínimo possível, né? Infelizmente são esses desafios que a gente encampa aí, né? Sempre desafiador trabalhar com arte e cultura, né? Mas eu acho que essa perspectiva que a gente tem agora da educação, as transformações, eu acho que a gente caminha para um lugar melhor. Sim. Não sei daqui a quanto tempo a gente vai estar nesse lugar melhor, mas eu acho que a gente caminha para algo melhor do que a gente tinha antes. Talvez aí para as próximas gerações, quando essa molecada que está agora, né, que hoje é adolescente, que está pegando essa outra fase da arte e educação no Brasil, já vai mudar um pouquinho a perspectiva, mas vários outros aspectos, tem muitas outras forças contrárias, né? Tem muitas outras forças que querem desvalorizar a arte, porque a arte é questionadora, que a arte liberta. Faz a gente pensar. Faz a gente refletir criticamente. E aí acaba que a gente tem essas forças, tem a força da visão preconceituosa também, de que é um tipo de ensino que não é necessário. Tem que aprender português e matemática. Mas quero ver usar todo o conteúdo, porque é um conteúdo de matemática que eu estudei a minha vida escolar inteira, eu uso no meu dia a dia 10%. Sim. Eu uso as operações básicas, né, de somar, multiplicar, dividir e tal. Uso a parte de fração, porcentagem, a parte da geometria e proporção. É isso. Regra de 3 o tempo todo, né? Regra de 3. Vai no supermercado, a gente fica fazendo regrinha de 3 para ver qual que é o produto que compensa mais. Isso. E é isso. Eu nunca vou usar logaritmo na minha vida. Pois é. E a arte está aí no cotidiano de todo mundo e as pessoas não se dão conta disso. Né? Aí eu falo com meus alunos, imagina você ficar sem escutar música, sem assistir filme, sem assistir série, sem assistir Reels, nem TikTok. Não é? Você fala, nossa, eu vou morrer! Bem capaz mesmo. Morrer de abstinência de estímulo cerebral. Poxa, a gente precisa na nossa vida e a gente precisa fazer a arte, vivenciar a questão da criação artística e da interação que a arte provoca, também para essa questão de ganhar segurança nas relações interpessoais, de saber ter mais visão criativa para a solução de problemas. Então, assim, a questão profissional, a formação profissional, ela é muito necessária, não só a arte, como também outra área de conhecimento das escolas que é muito preterida, que é muito desvalorizada, e que é a educação física. Sim. Se a pessoa não sabe escutar o seu corpo, se ela não sabe se atentar para a sua saúde, para a sua alimentação, para a sua prática constante, a necessidade da prática constante de esportes, a pessoa ela não vai ter uma vida saudável. Se ela não tem uma vida saudável, até a questão cognitiva dela, todos os aspectos da vida dela vão ficar só cada vez mais definhando.
E aí a educação física é outra área que mudou muito. Sim. Mudou muito, né? Quando eu estudei na escola, lá na década de 90, década de 2000, eu vivia a educação física, que era o quadrado perfeito, né? Era só jogar futsal, handball, basquete e vôlei. E na maioria das vezes era só futsal mesmo. E hoje em dia, a educação física ela mudou muito. As atividades, as aulas de educação física que eu acompanho e que eu converso muito com colegas da área, ela está muito mais diversificada, trabalha os vários aspectos da saúde da pessoa, da prática esportiva, não só daquela modalidade de jogo. Os aspectos sociais são trabalhados, os aspectos de se olhar, de se auto-observar, de conhecer, tem teoria também, tem matéria, né? Porque a gente vive essa situação de que a molecada mesmo, mas você tem matéria? Tem teoria, e a educação física também tem teoria, dá para fazer prova até desses assuntos, inclusive cai no Enem. Inclusive cai no Enem, é o que a gente mais fala, cai no Enem, cai no Enem. Cai no Enem, cai bastante. Ana, o papo tá muito bom, mas eu tenho que encerrar a entrevista por aqui, que a gente já tá avançando um bocado no tempo. Já estourou, né? Já estouramos um pouquinho. Ainda tinha muitas outras coisas para falar, né? Tinha mais coisas, mas é sempre assim, já tô me acostumando já. Desapega. Vou ter que fazer várias séries de podcast, várias entrevistas com as mesmas pessoas. Malu, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelo seu tempo, adorei nosso papo. Demorou para acontecer, mas aconteceu. Muito bom poder aprender mais contigo, né, e ter sua participação aqui no Cult Terrinha. Você que tem uma participação na minha vida, para além do meu projeto. Quem quiser contratar uma oficina do Feito para Brincar, faz como? Faz contato com a gente. A gente tem o site feitopabrincar.com e encontra a gente nas redes também, nas nossas redes pessoais e tal. Eu sou sempre... Se pesquisar Ana Luísa Barbosa, vai encontrar. Meu Instagram é Ana Luísa Artes. Mas pelo nome também encontra. O Yuri é o Yuri Vasconcelos. E a gente tem também as redes sociais do Feito para Brincar. Só digitar direto, fazer contato com a gente. E aí... Feito para Brincar, encontra lá. Quer deixar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes? Mensagem? A mensagem é: busque sempre suas paixões. Seja na arte, seja na culinária, seja nos esportes, seja em qualquer área. A gente tem que sempre correr atrás das nossas paixões, muito além da preocupação de produtividade, tem que ser uma área, tem que escolher uma área que a gente tem que ganhar dinheiro, tem que ficar rico. A gente vive muito mais saudável aí nesse contexto da paixão. Muito bem. Ana, sucesso para ti sempre. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje no Cult Terrinha, nosso papo foi com a artista, produtora e arte educadora Ana Luísa Barbosa. Muito boa a entrevista de hoje, né, minha gente? Não dá nem vontade de terminar, mas a gente precisa encerrar o episódio por aqui. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu like, fazer seu comentário, indicar para os amigos. São pequenas coisas que você pode fazer e nos ajudar a continuar fazendo podcast e somar forças com a produção artística do interior. Cada visualização, cada curtida enche meu coração de alegria e contribui nessa luta por uma cultura mais independente. E caso ainda não nos siga nas redes sociais, busca lá @cultterrinha, tudo junto, cult com T mudo, no Instagram e no Facebook.
Quero agradecer também as parcerias do Estúdio Tapioca, a Garage Produções, a música do meu amigo Rico de Lúcia e a edição de meu amigo Remy Gelé. Na apresentação e roteiro, eu, CH Pasco. O Cult Terrinha fica por aqui, mas os nossos artistas estão por aí. Tenham uma excelente semana e até a próxima!